Mojuba a todos. Bom, no dia de hoje estou aqui com o Omorixá, o discípulo Leonardo, né? E nós vamos falar um pouco sobre Egungun, né? Pode perguntar, Leonardo. A minha primeira pergunta é o que é o Egungun? Egungun, ele para uns é considerado uma divindade, para outros orixá, né? Mas enfim, Egungun, ele é uma força que está relacionada com ancestralidade, né? Só que o culto de Egungun você tem algumas divisões. Então, por exemplo, você tem o Babá Egungun, né? Que foi o que cultuamos aqui hoje. Então, aqui temos Babá Egungun Obá de Medi, que é um tipo de Babá Egungun, né? Então, esse Babá Egungun, ele comanda toda a parte dos ancestrais, dos espíritos das pessoas mortas, né? Ele tem o controle, o domínio, o comando disso, tá? Existe também a parte do Egungun só. O que seria um Egungun? Egungun é considerado para pessoas que foram iniciadas quando vivas, tá? Seja no culto Leste Orixá, Leste Egungun, no culto Ifá, que passaram por iniciações e se imortalizaram, né? Viraram ancestrais. Então essas pessoas são tidas como Egungun, né? Devido a elas terem passado por esse portal, serem iniciadas aqui no Aie quando vivas. Você tem também o Egum. Egum, a palavra Egum, ela significa osso, tá? Isso na parte teórica, mas quando se fala Egum no sotaque do axé, é um espírito desencarnado. Aí pode ser de qualquer cultura, geralmente um espírito que não teve um ritmo religioso na Terra, alguém que não foi iniciado, que não passou por iniciação, né? Então é um Egum, muitas vezes pode ser de um ateu, um espírito geralmente tá perdido, né? Ou então um espírito que não teve caminho religioso na Terra, tá? E dentro do Egum, a parte do Egum, que é simplesmente o espírito de morto, você tem também vários tipos, tá? Por exemplo, o ancestral seu é o Egum. Se ele é um ancestral seu, mas ele foi iniciado enquanto vivo, ele já é um Egungun, tá? E o Egum, espírito de morto, você pode ter classificações, como por exemplo, um Buruku, que é aquele negativo, que é aquele Egum que ele vibra, a energia dele, a vibração dele é negativa. Pode ser, por exemplo, um espírito de uma pessoa que vivia num bar, ou num tipo de vida de sofrimento, ilícita, tal. Vira um espírito perdido, ou por exemplo, um espírito que era dependente químico em vida. Então, esses espíritos, quando morrem, eles geralmente, tá? Se não tiver um sacerdote que cultua esses espíritos, que também tem essa forma, através de Babá Egungun, é um espírito negativo. Onde ele chega, ele causa tristeza, ele vai influenciar pessoas para fazer as práticas que ele fazia em vida, entendeu? Então, se é um espírito que bebia muito, qualquer outra coisa, ele vai influenciar. Então, aí, o que acontece? Né? Eu vou até já entrar na pergunta que a gente ia fazer. Por que no dia 2, que é hoje, dia de finados, a gente cultua Babá Egungun, né? Nós cultuamos porque, isso claro no meu entendimento, né? Dentro do axé, cada um tem a sua verdade. Mas no meu entendimento, Babá Egungun, ele é a única força que realmente tem o controle, tá? Ou o maior controle. Muitas vezes não é um controle total, mas ele tem um domínio sobre os espíritos dos ancestrais, né? Então, quando nós cultuamos no dia de hoje, no dia 2, é um dia que as pessoas em diversas culturas, da sua forma, elas vão no cemitério, elas estão relembrando os seus ancestrais, os seus antepassados. Então, condensa uma energia muito latente, falando, por exemplo, de Brasil. E você, dentro dessa energia, aqui no Ilê Axé nós cultuamos Egungun. Então, quer dizer, aproveitamos
essa egrégora, essa corrente energética e cultuamos Egungun, Babá Egungun. Para quê? Todos que participaram, para que os ancestrais de todos que participaram, através de Babá Egungun, tragam só coisas positivas, né? Entendeu? Tragam coisas boas, tragam alegria, coisas positivas. O dia de hoje não é um dia aconselhável para pessoas estarem bebendo aí na rua, numa vida profana, né? Porque elas vão atrair eguns e geralmente negativos, né? Entendeu? Então, dia 2, dia de finados, é muito importante cultuar Babá Egungun, né? Cultuar, você relembrar, até chamar pelo nome das pessoas que se imortalizaram, né? Chamar a vibração delas, porque você também conforta o espírito dos ancestrais, é uma troca, né? Você quer fazer mais alguma pergunta? Entendo. Então tá bom. Falando um pouquinho só. Egungun, né? Que mais nós podemos falar? O Babá Egungun, você tem vários tipos de Babá Egungun, né? Só que assim, o Babá Egungun, existe um modo para você assentar ele, né? Existe também o assentamento de Babá Egungun, mas Egungun Ará. Então tem uma diferença. Por exemplo, Egungun Aguaiê é o Babá Egungun que você pega numa parte mais... Como é que eu posso explicar? Uma parte mais assim, totalmente espiritual, né? Ele tem um modo de assentar que é até simples, que é no opaiku dele. Esse é um tipo. Você também tem, tá? Aqui no Brasil existem pessoas que têm, só que isso só pode ser feito através do jogo. Você tem o Egungun Ará, que ele é assentado com as partes do ancestral. Então, os ossos dele é trazido para o Ilê Axé e tem todo um procedimento, e com isso vai ser feito tudo na parte religiosa e montado o ancestral ali. Então é assentado o ancestral e essa forma se chama Egungun Ará. Então tem uma certa diferença, tá? Vamos dizer assim, de um santuário para outro. Acho que falamos bem já, né, de Egungun. Axé.